Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou o Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje falando sobre as criptomoedas, como fazemos toda quinta-feira. Eu vou inicialmente mostrar a vocês o que está acontecendo com o S&P, que tem tudo a ver com o mercado de criptomoedas, porque se acontecer o que eu estou entendendo que vai acontecer, eventualmente, que é uma queda e o início de um chamado bear market, eventualmente as pessoas vão tirar dinheiro do mercado de ações e uma parte desse dinheiro pode cair no mercado de criptomoedas, cuja capitalização de mercado aumentou substancialmente. Eu até fiquei curioso para ver aqui no site CoinMarketCap, que é um site que mostra todas as moedas, as suas cotações. Estou até mostrando ele aqui para vocês. Ó. E aqui a gente facilmente vê o total de capitalização do mercado de criptomoedas, 342 bilhões de dólares, e a dominância do BTC está em 62,8%. Bem, então a ideia é que se uma parte do dinheiro que está em ações hoje, só na New York Stock Exchange tem 28 trilhões de dólares. No mercado do mundo todo tem 80 trilhões de dólares, 1% disso seria 800 bilhões de dólares. E vocês veem que 800 bilhões de dólares comparado com os 342 é mais do que o dobro, né? Se vier 1% do mercado mundial de ações para o mercado de criptos. E em acontecendo o bear market no mercado de ações dos Estados Unidos, certamente vai haver procura por ativos de reserva de valor. O ouro, que nós vimos a semana passada e vamos ver agora em seguida também, e que está de fato subindo, é uma reserva de valor, mas as pessoas têm dificuldade de manobrar, de manusear ou transportar ouro, pesa, né? E ao passo que Bitcoin, por exemplo, alguém pode sair de um país com 100 bilhões de dólares, ou vamos dizer 100 milhões de dólares, para ser mais 100 milhões de dólares com apenas 12 palavras na sua cabeça. Né? Então tem uma facilidade de manuseio e de transporte muito melhor. Então por isso a gente tem visto o S&P. Então vamos lá. Primeiro aqui no Terminal Enfoque, eu vou então passar o Terminal Enfoque, mostrar ele para vocês e colocar o gráfico do S&P aqui. Nossa ideia é que isso aqui, essa tendência de alta depois do subprime foi revertida, que nós vamos corrigir primeiro nível Fibonacci, mas antes disso temos esse suporte aqui nos 2.000 que a gente acha que vai chegar lá. Muito bem. O mercado de fato fez uma reversão e essa é importante notar, é a quarta reversão que está acontecendo nesse nível. Então, isso é, de fato, uma reversão. O mercado teve um clímax, uma indefinição e agora fez a reversão. E hoje até vou dar uma espiada aqui no intraday, está mais ou menos estável em relação ao fechamento de ontem. Mas eu acredito que é bem possível que esse aqui seja o topo final e que o mercado comece a entrar numa tendência de baixa agora. Vamos dar uma espiada aqui no ouro, e que está aqui. E que teve uma alta significativa, né? A partir do último vídeo da semana passada, nós estamos esperando que ele venha aqui para 1.800, porque essa é uma formação que reverte o movimento que a precedeu e confirmou com o rompimento dessas resistências aqui. Então nós estamos esperando aí uma alta de aproximadamente 28% no ouro. Semana passada mostrei para vocês esse gráfico indexado pelo CPI, pelo Dow Jones, e mostrei que o ouro está em condições de ter uma performance melhor do que o Dow Jones. Agora eu quero mostrar a vocês duas recomendações que nós fizemos e para que a gente possa entender por que é tão importante a gente ter stop, ter um método que nos proporcione e administrando as posições à medida que a gente que o mercado vai oscilando. Eu estou mostrando duas posições, uma de muito sucesso e outra que foi insucesso,
só para a gente ter uma noção de como a gente administra essas posições. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no calls de criptos, e aqui estão as duas posições que eu agora estou mostrando a vocês. A primeira delas foi Bitcoin, que nós fizemos essa recomendação no feriado. Foi aqui dia 20, quando o Bitcoin estava 9.529 dólares. Aqui nessa linha azul, essa linha azul é onde nós fizemos a recomendação. Por que fizemos a recomendação? Porque, olha, o mercado estava rompendo essa acumulação. Ele estava rompendo essa acumulação e se acumulando, depois de já ter feito um pullback, como a gente chama aqui, próximo ao antigo nível de resistência dessa acumulação, ele estava aparentemente fazendo uma bandeira de alta, e foi aí que, quando ele estava querendo escapar da bandeira, a gente fez a recomendação. Isso foi no feriado. A partir daí, a gente passou a administrar a nossa posição. E a gente faz isso usando os stops. Aqui a gente pode ver todos os stops. Esse era o stop original, que estava inicialmente em torno de 3,7%. 3,7%, vou mostrar para vocês nessa próxima posição, é uma situação muito favorável, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer até numa bandeira de alta, que é uma figura gráfica, um comportamento de massa, né, que deixa uma figura no gráfico, no mercado de cripto, quando você vai ver, o fundo da bandeira está 10%, 8% abaixo. Então, essa distância inicial que nós fizemos a recomendação de Bitcoin estava muito favorável, 3,8% de distância, né, de volta aqui no gráfico. Bem, quando os preços... E aqui a gente vai mostrando os stops que a gente foi movendo. Nesse dia aqui, quando o mercado atingiu a distância original do stop a nosso favor, que a gente chama de palmo, a gente então subiu o stop para esse nível aqui, abaixo desse fundinho aqui. Depois nós subimos para abaixo desse nível aqui. Depois, quando os preços romperam esse nível, a gente colocou o stop abaixo consideravelmente desse nível. O mercado chegou próximo, mas felizmente não tocou o stop. Significa que o stop estava bem colocado. Depois, quando ele rompeu esse próximo triângulo ascendente, vejam que interessante, ele fez dois triângulos ascendentes. Fez um que foi o que indicou a gente recomendar a posição, e fez um outro que ajudou a gente a apertar o stop. E depois que ele passou dos 12 mil dólares, que era a nossa recomendação, a gente foi subindo o stop e finalmente fomos estopados aqui. Quer dizer, a posição teria sido liquidada a 13.170, conforme a gente vê aqui. Eu vou pegar o alerta que está aqui. Então a gente solta esse alerta, a posição deu um resultado de 38,20%, foi muito favorável, muito boa essa posição. Na verdade, a gente tem que levar em conta que essa é a variação percentual, não quer dizer que quem nos acompanhou ganhou esses 38%, porque ninguém vai colocar todo o capital nessa posição. No método que a gente defende, que é o método dealer, você adequa o tamanho da sua posição de maneira que, se você for estopado, você perca apenas a mesma quantia percentual do seu capital. Nossa recomendação é em torno de 0,5% a 1%. É o que você precisa arriscar em cada operação para ter uma taxa de rentabilidade muito favorável. Taxa de rentabilidade ao mês, ao ano, né? Muito bem. Agora eu vou mostrar outra posição que nós fizemos um pouco antes, e que foi uma posição em Chainlink. Link agora estou mostrando aqui o gráfico de Link para vocês. Link é um projeto que eu tenho eu acredito muito, porque quando as pessoas fazem contratos inteligentes no Ethereum, por exemplo, esses contratos se auto-executam, e para que se auto-executem, eles têm que consultar o que a gente chama de oráculo. Oráculo é aquele que vai dizer qual das partes
foi a vencedora. Por exemplo, se a gente fizer uma aposta sobre a temperatura média de 2020, né? Então, digamos que duas pessoas apostam em 10 bitcoins sobre a temperatura média para ver quem acerta o nível mais próximo da temperatura média de 2020. Muito bem. Quando chegar no final de 2020, então, os institutos internacionais já terão feito... perdão, isso aqui não era para acontecer agora, mas já desliguei aqui. Então, os institutos já terão feito a média do ano, e aí é preciso que esse contrato que se auto-executa, porque cada uma das partes depositou 10 bitcoins, para saber quem vai levar as bitcoins do outro e ter as suas devolvidas, né? Então, é preciso que esse contrato consulte fontes externas. E Link faz exatamente isso, ele entra no meio e faz o link entre os contratos inteligentes e as diversas milhares de fontes externas que são ligadas a Big Data, a grandes bancos de dados, banco de dados do Google, por exemplo, e etc. Aliás, o Google fez uma parceria com o Chainlink para justamente para que o link possa ligar no banco de dados enorme do Google, e essa foi a razão de Link ter subido. Então, de volta aqui ao gráfico, nós estamos de olho nesse ativo e fizemos a recomendação, e agora eu estou aqui de volta no gráfico e vou botar no gráfico de 1 hora e mostrar para vocês que fizemos a recomendação nesse dia aqui, que foi no dia 25/6, e infelizmente o stop, vejam, por que nós fizemos essa recomendação? Se a gente vai no gráfico diário aqui, a gente vê, agora está mais fácil, né? Porque aparentemente ele estava, como ele está fazendo hoje, ele estava escapulindo dessa reta de resistência aqui, que definia esse processo aqui como uma grande bandeira de alta. Só que, o que aconteceu? Nós conseguimos colocar o stop e tivemos que apertar um pouco o stop, porque vejam, do preço que nós tínhamos comprado até o nosso stop era 12% de distância, aproximadamente, né? E infelizmente estávamos errados, o mercado voltou e tocou o nosso stop, tivemos essa perda. Felizmente nossas recomendações estão com uma performance bastante favorável no ano, tivemos essa do Bitcoin agora, e assim vai. Agora, falando de Link novamente, hoje parece que nós estamos de novo com essa situação. Agora, se formos fazer uma recomendação hoje e pensarmos em colocar o stop embaixo da mínima de hoje, nós estaríamos a 14%. Então, vocês vejam como é difícil a gente conseguir adequar a nossa análise com o timing correto de fazer as operações ou de soltar as recomendações das operações de cripto, né? Porque, eventualmente, se esperamos um pouco, eventualmente o mercado vai a uma distância que fica praticamente inviável você fazer uma recomendação. E, por outro lado, se a gente é mais arrojado, eventualmente pode acontecer isso de você ser estopado. Então, isso é algo que a gente tem que lidar, e os mercados nos proporcionam isso, né? A gente tem que lidar com isso. Muito bem, agora quero mostrar a vocês 5 criptos que nós estamos de olho. Muito bem, são essas 5 aqui: Binance, EOS, Ethereum, Litecoin e Tron. Bitcoin subiu muito. Bitcoin deve subir muito mais. Aliás, vamos dar uma espiadinha no Bitcoin, porque justamente ele nós não falamos, né? Então, aqui está nossa análise de Bitcoin, continua a mesma. Nós entendemos que nós estamos entrando na onda 5, e a onda 5, se for apenas igual a uma parte da onda anterior, que é essa onda aqui, não sei o que isso está fazendo aqui, se for apenas igual a essa parte aqui, porque a última onda foi aqui da onda 2, do número 2 ao número 3, né? E aí foi subdividido em ondas 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente pegar só a onda 5 da onda 3, então a gente projeta esse segmento para cima, e já falei semana passada, estaríamos indo lá para 63 mil dólares. Se pegarmos a onda 3 inteira, nós estaríamos indo lá para 330 mil dólares. Agora, no curto prazo, o que o Bitcoin fez
foi uma esticada bem significativa. Eu entendo que nós já tivemos um primeiro movimento de alta, que foi esse daqui, composto de 3 ondas impulsivas também, onda 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3 ondas impulsivas. Depois tivemos uma acumulação mais acentuada e agora teríamos tido o primeiro movimento de alta dessa que seria a onda 3. E agora eu acho que nós temos chance de ter uma acumulação mais acentuada, que o mercado pode ficar aqui algum tempo, por exemplo, um tempo parecido com esse, ou parecido com esse, ou parecido com esse, coisa de um mês talvez. Aí nessa faixa de oscilação que parece estar sendo definida entre 14.000 e 11.400, né? De aproximadamente do fundo, do topo ao fundo aqui, em torno de 18%. É mais ou menos isso que o mercado costuma oscilar quando ele faz as acumulações que vão dar continuidade à tendência. Muito bem, então, quando o Bitcoin estava subindo, as chamadas altas, que são todas as outras criptomoedas que não são Bitcoin, despencaram. Agora que o Bitcoin está estabelecido, eventualmente algumas dessas altcoins cotadas em Bitcoin poderão ter uma performance melhor do que Bitcoin. Lembro que performance melhor significa os dois podem estar caindo, Bitcoin e, por exemplo, uma delas, EOS, podem estar caindo, EOS cai menos do que Bitcoin. Se você comprou EOS com Bitcoin, você vai aumentar seu número de Bitcoins. Ou EOS em Bitcoin de novo. As duas podem estar subindo, mas EOS sobe mais do que Bitcoin. Muito bem, se você comprou EOS com Bitcoin, você vai aumentar suas Bitcoins e assim por diante, tá? Nossos gráficos, como já falei várias vezes aqui no canal, são todos cotados em Bitcoin. Muito bem, vamos lá então dar uma espiada e ver por que nós estamos entendendo que, eventualmente, essas 5 criptomoedas podem dar indicações de alta. Essas 5 estão dentro das 20 maiores criptomoedas, que é o que eu estou usando aqui para fazer análises no canal. Então, de volta aqui aos gráficos, vamos começar com Binance Coin. Eu pus em ordem alfabética e todos em gráfico diário. Por que nós estamos achando que isso pode, Binance Coin pode eventualmente nos dar uma indicação de alta e estamos de olho nela? Olha, essa história de Binance, ela tem tido uma performance melhor do que o Bitcoin, que o americano chama de outperform, durante toda a sua existência, praticamente. E agora, depois de ter rompido esse nível importante de resistência aqui, ela está fazendo essa acumulação e segurou aqui no nível de suporte dessa acumulação, no último suporte, que era esse aqui, que é ponto 0028. E agora está fazendo aí, bom, só de ter segurado, a gente passa a desconfiar que isso aqui possa ser um retângulo. Então, se nós tivermos uma reversão aqui, eu acho que vale a pena a gente pensar em colocar no portfólio, porque isso poderia jogar os preços de novo para a parte de cima do retângulo, que é 60% de alta, logicamente, da trade. Depois outra, comprar próximo de um suporte é muito bom, porque a gente põe o stop logo abaixo. Vamos ver se fosse agora, ela não está dando indicação ainda, mas se fosse agora, para o stop, nossa, vejam só. Por conta dessas grandes oscilações, se a gente fosse por embaixo do fundo de ontem, já seria 9,3% de distância, né? Mas se a gente vai para o gráfico de 1 hora, eventualmente a gente acha, talvez, né? De repente, se ele romper esse nível aqui, a gente possa pôr embaixo desse fundo e aí nós estaríamos falando em torno de 6, 7%. Então, isso é conosco aqui que fazemos recomendações, saber qual é a hora exata e logicamente, tentar fazer com que o stop não esteja tão longe. A próxima é EOS, que também está encontrando um nível de suporte bastante importante. Então, é nesses níveis de suporte e resistência que a gente fica de olho. Quando a gente garimpa ou tenta pescar indicações de oscilações significativas de preço, a gente faz que nem o pescador. O pescador, quando pesca, ele não pesca no meio do rio, ele pesca na margem, nas margens, perto ali
daquela arvorinha ali que tem um tronco caído, porque é ali que estão os peixes, né? No nosso caso aqui de analistas técnicos, a gente pesca as oscilações perto dos níveis de resistência e dos níveis de suporte, porque é justamente nesses níveis que a gente tem indicações. Rompeu resistência é uma indicação, não rompeu resistência e desrompeu é outra indicação, rompeu suporte é outra indicação, rompeu e desrompeu é outra indicação e assim por diante, né? Muito bem, então estamos de olho em EOS também por conta disso. A próxima é Ethereum. Estou falando aqui, todas essas estão entre as 5 primeiras, né? 7 primeiras, Ethereum é a 7ª criptomoeda, vamos ver aqui, aliás, Binance Coin é a 7ª, EOS a 6ª, Litecoin que também vamos ver, e Ethereum a 2ª. Então, Ethereum, opa, eu fiz alguma besteira aqui, eu botei esse gráfico para rodar, desculpem. Muito bem, então Ethereum está também chegando num nível muito importante de suporte. E nesse nível, até porque ele já rompeu essa reta de resistência, a gente está de olho, porque se tiver uma reversão aqui, eu acho que vale a pena botar no portfólio também. Apenas por isso a gente está de olho. E Litecoin, mesma coisa. Teve uma queda bastante significativa, mas está se aproximando desse nível. Vejam, a acumulação aqui em 2014, topo em 2016, fundos em 2017, 2 fundos em 2017 e outros topos em 2017, topo em 2018, outro topo esse ano em 2019. Então um nível muito importante de suporte, a gente está de olho para ver se vai ter algum tipo de reversão aqui. E finalmente Tron, que é basicamente a mesma coisa. Eu gosto muito desses ativos que são lançados e sobem e depois ficam se acumulando. Eu acho que isso daqui acaba provando ser uma acumulação de continuação desse movimento anterior. Então isso eu não vejo reversão aqui, eu vejo uma grande acumulação e, portanto, ele estar no nível de baixo dessa acumulação pode ser uma grande oportunidade para se comprar. Ele acabou de, na verdade, romper esse nível e agora, se voltar, ele produz a indicação que a gente conhece como Bear Trap, que é uma das mais importantes indicações técnicas. Então é isso daí por hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar um like para a gente e eu te vejo na próxima. Tchau!